Hoje recebemos Renato Simon, professor, palestrante e fundador da Natação Criativa. Reconhecido por transformar a forma de ensinar, Renato se tornou a referência nacional ao unir técnica, criatividade e ludicidade, impactando milhares de professores e alunos em todo o Brasil. Bem-vindo, Simon. Muito obrigado pela presença, Eunice. Obrigado pela oportunidade. Espero contribuir para o seu canal, para os seus ouvintes ou quem está assistindo também, com um pouco do meu conhecimento, quase 20 anos de experiência de borda da piscina, empreendedorismo, entre outras áreas, e recentemente eleito o melhor podcast do Brasil. E você gosta desse título, né? Carrega pra tudo que é lado. Oh, legal. Uma palavra que define a natação para você? Eu acho que transformação. A natação, ela transforma vidas. Eu vi muita gente com medo, com receio de colocar a cabeça na água, ou mesmo de entrar na piscina, e vi pessoas se tornarem atletas, adultos confiantes, perder esse trauma, esse receio de um afogamento. Então, mudar a vida da pessoa, acho que é a palavra que a gente tem chave aí na natação, e sem contar que natação salvam vidas. E um valor que todo professor deveria ter? Acho que a palavra-chave para todo professor é empatia. Porque ensinar o aluno é entender o que ele está precisando, enxergar as dores dele. A gente tem três tipos de professores. Aquele que acha que todo mundo quer o que ele quer. Ah, por exemplo, vamos para a sala de musculação. Aquele professor que é forte, ele acha que todo mundo quer ficar forte. Aquele professor de natação que foi ex-atleta, acha que todo mundo quer ser ex-atleta. O segundo perfil de professor é aquele que tenta adivinhar. Chega aquela pessoa, tem uns quilinhos a mais, fala, ixi, esse quer emagrecer. Chega outra pessoa, fala, ih, esse quer sociabilizar. E tem o terceiro professor, que é o que está mais em extinção e difícil, é aquele que pergunta, que questiona, que indaga, que ouve, é um bom ouvinte e tem a empatia, tentar entender o que essa pessoa quer, enxergar que todo mundo tem uma história antes de chegar para você. Quando ela chega para fazer aula com você, ela tem uma história antes e você precisa conhecer essa história. E criança, ela ensina ou ela aprende? Eu vou te falar que eu aprendi com muitas crianças, muitos alunos. A gente aprende demais. Toda vez que você vai ensinar algo, primeiro que você tem que estudar bastante aquele assunto, então você aprende mais, você se aprofunda mais naquele assunto, sem contar que o aluno te traz muito aprendizado. Às vezes a gente faz uma atividade, aí o aluno pergunta, mas não pode fazer desse jeito, desse jeito? Ou a gente vem com uma brincadeira, como você falou que eu trabalho muito a ludicidade. Ah, mas eu não posso usar essa brincadeira daquele jeito, desse jeito, e a gente vai aprendendo com os nossos alunos. Isso é demais, porque a natação ela tem que ser divertida, ela tem que gerar curiosidade. Eu tenho que promover isso e o aluno adora trazer isso no seu cotidiano, desafiando também o professor. Uma habilidade que falta aos profissionais de É a hoje. escuta ativa. Eu acho que não só para os profissionais de natação, mas para muitos profissionais, e até mesmo a gente na vida pessoal. Hoje a gente fala bastante e ouve pouco. Até por isso a gente tem duas orelhas e uma boca só. A gente tem que ouvir mais do que falar. Então a gente vive numa época que o mundo sai falando, sai postando, quer ensinar tudo, mas poucos sabem ouvir. Então eu digo muito que a gente precisa parar, escutar, entender as dores dos nossos clientes, dos nossos alunos, e entregar algo personalizado. Acabou aquela época que você entregava o treino igual para todo mundo. Imagina hoje você indo no nutricionista, ela abre a gaveta, entrega uma receita ali, ou uma periodização de nutrição para o mês inteiro, igual para todo mundo. Você vai virar as costas, rasgar e jogar aquele papel fora. Então não adianta você. Antigamente o professor tinha o hábito de chegar na piscina, escrever a aula na lousa e todo mundo tinha que fazer a aula que estava na lousa. Só que cada um é cada um. Eu não tenho nem o meu lado direito igual ao meu lado esquerdo, quanto mais duas pessoas iguais. Então hoje você precisa ter um trabalho individualizado. Para isso você precisa escutar as pessoas. E um livro que mudou sua forma de ensinar. Ensinando a Natação, do professor William Urize de Lima, foi meu professor de faculdade. Eu acho que é a Bíblia para todo mundo que ensina natação. Você leu aquele livro, você já consegue começar a iniciar as aulas de natação. Então, ensinando a natação, não deixa o William saber que eu estou falando isso, mas existe esse PDF na internet, você consegue até ler de forma gratuita, mas não conta para o William que eu te contei. E uma pessoa que inspirou sua trajetória. Alberto Clar foi meu outro professor de faculdade. Tenho uma história muito bacana com ele. Quando eu entrei na faculdade, não tinha o sonho de ser professor de natação. Era uma das últimas opções. Aprendi a nadar com 15 anos, quase morri afogado com 4. Não tinha um histórico de nadador.
eu queria ir para a área de musculação, como a maioria dos professores. A hora que eu tive a primeira aula, tive o prazer de ter a primeira aula de faculdade com o William, que foi autor desse livro que eu falei, e o Alberto Clara, eram dois professores da disciplina. Eu falei, eu quero trabalhar com eles. Trabalhei 5 anos, comecei estagiário, professor, auxiliar de coordenação. Saí da empresa, fui trabalhar no maior clube da América Latina, que é o Esporte Clube Pinheiros. E depois de alguns anos, o Alberto me chama para ser sócio dele. Hoje sou sócio de duas empresas, então imagina a pessoa que era meu ídolo, que eu vi, que eu queria ser aquela pessoa. Hoje é meu sócio, eu estou lado a lado com ele. Ele formou mais de 20 mil alunos e eu fui escolhido. Então, algo eu tenho diferente daqueles 19.999 alunos que ele não escolheu. E hoje eu converso com ele de 2 a 3 vezes por dia. É um aprendizado constante. Então, imagina você ter o seu ídolo, que você conversa com ele periodicamente, ele te ensina. Tenho muito aprendizado com ele. E um erro que todo professor iniciante comete. Eu acho que é querer ensinar os movimentos antes de ensinar as pessoas. Então, antes, lá quando eu comecei como estagiário, eu achava importante corrigir técnica. Só que hoje eu sei que é mais importante você criar confiança. E depois disso vai vir a técnica. Você precisa ter vínculo, confiança com o seu aluno. Eu tenho que ver quais são as dificuldades dessa pessoa. Então, eu acho que querer ensinar movimento antes de ensinar a pessoa, primeiro você precisa conhecer as pessoas. E uma atividade lúdica que nunca falha na piscina. Ah, o famoso caça ao tesouro. Você jogar as coisas no fundo da piscina, só que não é simplesmente pedir para a pessoa ir lá pegar ou a criança pegar. Isso ativa a imaginação, curiosidade, gera desafio. E a melhor coisa é falar: vamos caçar o tesouro que o pirata passou por aqui, o pirata Barba Ruiva jogou o tesouro nele na piscina e a gente tem que pegar. Então é uma atividade que funciona em qualquer faixa etária e em qualquer aula. E a maior desafio da educação atualmente. É manter o ser humano como centro. Então a gente pensa muito na metodologia primeiro, no método, o que ensinar, mas a gente esquece que tem um ser humano. A gente pode ter a tecnologia que for, a inteligência artificial que for, diversas plataformas digitais, aplicativos, mas o grande desafio é garantir que a educação continue sendo para as pessoas, nas dificuldades dela. Então eu falo que não sou eu que escolho o exercício, é o aluno que vai escolher. Eu vejo a dificuldade que ele tem, eu vou trazer o melhor exercício, assim como você vai no médico. Ele vai ver, fazer um diagnóstico e ele vai te indicar qual que é o melhor remédio, qual que é a melhor atuação, o que que você tem que fazer depois. Ele precisa de um diagnóstico bom. Para isso, eu preciso fazer o melhor diagnóstico para entregar o exercício que ele precisa. Criatividade ou Ah, técnica? não tem dúvida, né? Já está até no meu peito. A gente tem a criatividade para chegar na técnica. Que hoje a criança mudou. Não é a mesma criança que entra na piscina, é a criança de lá atrás. Antes, quando a criança não gostava de natação, o pai dava 2 tapas e a criança entrava na piscina. Hoje, se a criança não gosta, ela tem voz ativa, ela não volta para sua aula de natação. E a natação, ela é repetição. Eu tenho que repetir o movimento várias vezes. Por exemplo, eu tenho que fazer uma propulsão de perna. E aí eu tenho que ser criativo. Eu posso fazer uma propulsão de perna que a gente brinca na natação, que é um foguete, que eu coloco a mão aqui em cima. Eu posso fazer um super-herói, que é uma mão do lado da outra. Eu posso fazer uma minhoca, eu posso fazer um torpedo. Tudo é propulsão de perna. Só que você vai usando a criatividade. Ele vai fazendo a mesma coisa de coisas diferentes. Um hábito diário que faz diferença. Ah, para mim aprender algo novo. Cada dia que eu acordo, eu sempre procuro aprender. Então, pesquiso um artigo científico, um livro, uma conversa, uma entrevista. E hoje na internet tem tudo. Você consegue entrar no YouTube, tem vários cursos gratuitos que nem fala, nossa, Renato, como você entende tanto de inteligência artificial, podcast, edição, marketing digital, automação, impulsionamento? Porque a cada dia eu estudo. Eu sempre estou antenado, assim como eu lancei o bolão da Copa da Natação Criativa. A Copa está aí, todo mundo pode se utilizar, mas ninguém utilizou essa temática para dentro da piscina. Eu coloquei atividade, mergulhe nessa Copa. Eu estou com 2 grupos de WhatsApp, que a gente tem mais de 4 mil professores fazendo essa atividade pelo Brasil inteiro. A cada chegada, o aluno vai fazer um gol e no final a gente vai ver a seleção que foi campeã. Então, aproveitar o que está sendo utilizado agora e colocar dentro das aulas de natação. Uma ferramenta que você não vive sem. Curiosidade. Eu acho que quando você é curioso, assim como toda criança nasce curiosa, ela quer aprender, ela não vê a hora de aprender. Então, eu acho que isso que me fez ir atrás de conhecimento como psicologia, neurociência, gestão, empreendedorismo, comunicação, tudo começa com com uma pergunta, com um questionamento. Como seria fazer isso? O que que isso tem a ver? Então, tudo que eu não tenho a resposta, eu vou atrás para descobrir a resposta dela.
Uma conquista da qual você mais se orgulha? Eu acho que são as transformações que eu fiz na vida das pessoas. Por exemplo, eu tenho um curso de pós-graduação que eu formo professores. Hoje eu estou em 12 cidades, mais 2 turmas digitais. Eu conversei com uma aluna, fiz até um podcast com ela, que no terceiro módulo ela dobrou o salário dela. Então imagina uma pessoa que tinha uma renda e depois ela dobra. Eu também fiz uma entrevista com a Natália, que quando ela iniciou a pós-graduação em 2018, ela ganhava R$ 1.500. 7 anos depois, a gente fez uma entrevista, ela está ganhando R$ 35.000. Ela morava numa cidade que tinha 5 ou 7 mil habitantes. Ela passava a noite para vir para pós-graduação e ela assistia aula no sábado, dormia no hostel, porque não tinha dinheiro para pagar um hotel, assistia aula no domingo e voltava no ônibus e na segunda já estava trabalhando. Então ela dormia no ônibus para economizar a estadia. Passava o final de semana estudando e você vê que você conseguiu transformar a vida de uma pessoa dessa. Então não tem preço. Então acho que essa é a minha palavra-chave aí, é a transformação que eu provoco na vida das pessoas. Um conselho para quem está começando na natação? Apaixone-se pelas pessoas. A pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, a maioria das pessoas que buscam a natação ou a educação física fala, mas eu amo esporte, eu gosto de praticar esporte, eu fui ex-atleta, mas a última coisa que você vai fazer é praticar esporte. Você vai se conectar com pessoas e você tem que se apaixonar pelas pessoas. Se você não gosta da pessoa, porque cada vez está mais difícil lidar com as pessoas, lidar com o público, se você não gosta dessa interação, dificilmente você vai ter sucesso na área. Então, se apaixone-se pelas pessoas. Uma característica dos seus melhores alunos? Vontade de aprender. Então, aquela pessoa que tem a gana de querer aprender a cada dia, de ter um aprendizado novo, de estar no ponto A e querer ir para o ponto B, quando chegar no ponto B, ir para o ponto C, então, esses são os melhores, são os mais talentosos, são aqueles que são curiosos, que continuam tentando, mesmo quando encontram dificuldade, mesmo quando eles não conseguem fazer aquilo, eu precisava fazer para tanto tempo, precisava melhorar essa técnica, eu não consigo, eu precisava virar personal e ter uma renda de tantos por mês, não estou conseguindo, mas ele não desiste, ele tem constância. Esses são os melhores alunos. O que te motiva a continuar ensinando? Eu acho que foi o que eu falei antes, que é transformar as pessoas, né? Então, eu emociono demais quando um aluno meu, por exemplo, perde o medo, ou quando um aluno de pós-graduação tem um crescimento profissional. Eu tenho a professora Ana Cristina Amaral, que ela era uma professora tecnicista, que ela falava que ela estava no final de carreira, não aguentava mais colocar a criança de castigo, porque as crianças não obedeciam a ela, ela tinha aquela aula tecnicista, e ela veio um curso chamado Criatividade e Inovação na Natação. Ela, o que que tem para ser criativa? Natação é natação, como sempre foi, bater perna e rodar o braço. Ela foi para o curso, tentou colocar em prática, começou a dar certo, e hoje eu transformei a vida dela. Hoje ela virou palestrante, escritora de livro, criou Brincantes, recebeu uma carta de próprio punho do presidente do São Paulo, então uma instituição que é voltada para o futebol. Foi a primeira vez na história que o presidente parou, escreveu uma carta de agradecimento ao professor de tantos elogios que estavam chegando daquela professora. Então, a transformação que a gente provoca na vida das pessoas. Um sonho que ainda quer realizar? Eu acho que é levar a minha metodologia e o meu conceito para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Eu já cheguei a mais de 30 países, já cheguei em 21 estados do Brasil, mas eu acho que o céu é o limite, é chegar para o maior número de países possíveis, levando essa transformação que a gente faz através da água, seja a inclusão, seja a prevenção aquática, ou seja a qualidade de vida. Uma palavra que define a comunidade natação criativa? É uma família. Acho que todos ali fazem, eles sentem parte pertencente. É uma rede que ajudam e aprende a ajudar o próximo e crescer juntos. Então, o que uma pessoa faz lá em João Pessoa, a gente consegue fazer em Curitiba, que consegue fazer em Goiânia, que consegue fazer em Manaus. É uma troca de conhecimento. A minha área, muita gente vem do esporte e são ex-atletas. Então, geralmente, quando eu tenho algum sucesso, eu quero guardar para mim, que eu quero ser o melhor. E eu criei uma comunidade que não, juntos somos mais fortes. Então, é juntar todo mundo e trocar ideias. Por isso que eu tenho tanto grupo de WhatsApp, por isso que eu tenho a conta no Instagram, e a conta não é minha, são várias pessoas publicando no meu canal, para a gente poder auxiliar o maior número de pessoas possíveis. Se você não fosse professor, o que você seria? Então, eu vou contar um segredo. Antes de ser professor de natação, quando você faz preenche aquele papelzinho, eu preenchi para a USP para ser professor de história.
Eu acho que essa ideia de querer transformar, de auxiliar, de formar pessoas, está no meu DNA. Se eu não fosse professor de natação, eu seria professor de outra área. Eu acho que já é um dom. Esses dias eu fiz uma reunião, estava fazendo parceria com um estúdio de podcast, e aí eu estava ensinando ele como atrair e reter cliente. E aí no final ainda brinquei com ele, falei, Gabriel, eu estou fazendo uma mentoria já para você e de graça. Acho que é um hábito que eu tenho de querer auxiliar as pessoas, assim como que a gente estava em outro estúdio, uma pessoa estava precisando de um horário, eu já estava passando o meu horário para ela. Eu sou isso, de auxiliar o próximo, de querer ajudar, de estar todo mundo junto. Acho que se um cresce, todo mundo cresce junto. E como você gostaria de ser lembrado daqui a 30 anos? Eu acho que como alguém que ajudou a área, que fortaleceu a área, trouxe conhecimento e teve transformação. Acho que lá na frente, quando o pessoal vê que a natação criativa fez história. Hoje eu falo que eu criei um nicho dentro da natação. Antes ninguém falava de criatividade na natação. Quando eu comecei a falar isso em 2017, falaram que eu era maluco. Hoje tem 5, 6 palestrantes falando sobre criatividade e natação. A grande maioria foram ex-alunos meus que estão seguindo esse legado. Complete a frase. Se eu pudesse deixar apenas uma mensagem para todos os professores que estão nos ouvindo hoje, eu diria: Não desistam. Sejam consistentes nas coisas que vocês façam. Mesmo se nesse início não está dando certo, uma hora vai dar. Meu canal de podcast, por exemplo, demorou 1 ano e meio para pegar no mercado. Fiquei 1 ano e meio investindo e hoje, como você disse, me orgulho muito, me tornei o melhor podcast do Brasil. Mas foram 1 ano e meio investindo tempo, dinheiro, conhecimento, estudo. Eu podia ter desistido no terceiro mês, no sexto mês, no nono mês. Não desistir. Tenha consistência no que você está fazendo. Acredite no seu trabalho. Uma hora ele vai funcionar. Hoje eu vejo as pessoas querendo respostas rápidas para as coisas. Eu publiquei um vídeo, eu quero que ele viralize já no dia seguinte. Eu vou virar personal, já quero ter 10 alunos no mês seguinte. Calma. Tudo tem degrau. É passo a passo, degrau a degrau que você vai subindo. você costuma dizer que a natação criativa nasceu na prática. Qual foi o momento que você percebeu que a criatividade poderia ser importante, mais importante que a técnica na piscina? Olha, eu vou te dizer que quando eu tive a sacada que a natação criativa é o que é, foi quando o Facebook me achou. Eu fui ministrar uma palestra e eu sempre fui muito rato de curso, eu sempre fiz muito curso. Por exemplo, na faculdade eu coloquei como meta fazer 5 cursos por semestre. Eu terminei a faculdade com mais de 50 cursos. E eu percebia que muito curso era utopia. Você ia lá, assistia, mas você não conseguia colocar nada em prática. Quando eu dei meu primeiro curso, eu criei uma comunidade no Facebook, nem tinha Instagram na época, e as pessoas tinham que ir no curso, aplicar e postar dentro daquela comunidade. Já na semana seguinte, o Rafael Fisgueira já começou a fazer isso, aplicou, outro aluno aplicou, e aí começaram a ver alunos que não fizeram o curso comigo, que queriam ver essas publicações, porque eram coisas novas na natação. E aí esse canal foi crescendo, 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 e aí o Facebook me achou. E aí a gente fez uma propaganda que foi para outdoor, televisão, rádio, e ali eu percebi que a natação criativa era diferente. Eu até mudei o nome, antes chamava Criatividade e Inovação na natação. A hora que o Facebook me achou, eu falei, preciso criar um logo, preciso criar um nome que pegue, um nome fácil de gravar. E aí eu fui para natação criativa, mudei, reformulei tudo, mas foi o momento que eu falei, isso tem sucesso, porque o Facebook me achou. Eu falei, se o mercado me achou, é que isso tem futuro. Depois de tantos anos trabalhando diretamente com alunos, qual foi o maior erro que você cometeu como professor de natação e o que ele te ensinou? Acho que sem dúvida, o meu maior erro foi acreditar que ensinar era só transmitir informação. Precisa pegar todo o meu conhecimento, o que que é como se aprende crawl e passar a técnica do crawl. Mas eu comecei a ver que se você não tem conexão com as pessoas, você não tem vínculo com as pessoas, você não entende a história das pessoas, você não tem sucesso. Eu preciso conhecer as habilidades anteriores, as dificuldades que essa pessoa tinha, antes de começar as minhas explicações. Então, se a pessoa tem um medo de colocar o rosto na água, o que que ela teve de história antes que eu preciso conhecer para auxiliar essa pessoa? Um aluno que está chegando na pós-graduação, ele está estagnado na carreira,
Qual que é a dificuldade? Hoje, praticamente, eu conheço todos os alunos, estou com mais de 600 alunos na pós-graduação, eu conheço praticamente a história de todos, que eu estou lá conversando, perguntando, entendendo. Então, eu preciso saber que as pessoas têm história antes de chegar para fazer meu curso, minha aula, seja o que for. Muitos professores acreditam que brincar e aprender são coisas separadas. Como você mostra, na prática, o lúdico pode acelerar e aprender técnicas de natação. A pergunta que eu faço, que acho que é a mais simples e dá para ilustrar isso. Você deve ter aprendido algo e você deve ter aprendido algo de uma forma mais divertida. Que forma você prefere? Então, principalmente, a gente vê muito esse exemplo em cursinho. Muitos professores muito bons que ensinam através da música, através da brincadeira, através dos jogos, e você consegue decorar mais quando é através da brincadeira. É muito mais efetivo, é muito mais a longo prazo. Você não esquece rapidamente. Quando é uma coisa muito técnica, maçante, você esquece rapidamente. Então, através da brincadeira, o aprendizado é muito mais efetivo e acontece a longo prazo. Quando eu trouxe essa ideia para natação, falaram que eu era meio maluco, que isso não ia dar certo. Só que hoje, se a criança ou adolescente não tem um significado pelo conteúdo, ele não fica. Ele precisa ter. Já tem estudos que mostram que quando a criança aprende através do brincar, ela aprende muito mais rápido, ela se esforça muito mais. Eu tenho um jogo do tabuleiro que a criança nada e vai percorrendo o tabuleiro. Ela às vezes ela está cansada, exausta, mas ela quer chegar até o final do tabuleiro, ela quer chegar primeiro que os amigos. Então, o brincar faz essa pessoa se esforçar muito mais, sem contar que a gente tira o medo momentâneo, a ansiedade, a insegurança. Na hora que eu jogo uma argola no fundo da piscina e falo que é um tesouro de um pirata, a criança até esquece que ela estava com medo, ela quer pegar o tesouro do pirata. Uma vez eu fui fazer uma atividade no Sesc, era o Sesc Consolação, no evento Sesc Verão, e eu fui levar jogos lúdicos para adultos. E aí, quando eu cheguei para ministrar aula, os professores do Sesc, nossa, Renato, isso não dá certo. Aqui gostam de nadar sério, eles fazem não sei quantos metros. Se eles não fizerem essa metragem, eles já ficam bravos. Eles estão muito no automático, eles não gostam de brincar. Eu falei, calma, vamos tentar, né? Não custa tentar. Comecei a atividade, fazendo atividade, 10 minutos de atividade, veio um professor, falou, Renato, o que que você fez com essa mulher? Estou 3 meses tentando fazer ela colocar a cabeça na água e ela não colocava. Falei, só pedi para ela pegar a letra desse lado e escrever o nome dela do outro lado. Quem escrevesse primeiro ganhava um prêmio. Só que como ela era competitiva, ela foi andando. Ela viu que ela estava ficando para trás, ela foi pulando. Ela viu que ela estava ficando para trás. E aí ela foi mergulhando. Mas pergunta para ela se ela sabia que ela estava mergulhando. Não estava nem percebendo, ela queria chegar do outro lado. E através do brincar, a gente consegue fazer essas transformações nas nossas aulas de natação. Só que o brincar ele é visto como um ócio, como uma coisa ruim. Quem nunca ouviu a frase, "Ah, o que que a criança está fazendo? Ela só está brincando, como se brincar não fosse importante. Através do brincar, ela cria personalidade, que ela entende regras, que ela entende os seus limites. A ONU preconiza os direitos e deveres da criança. Um dos direitos da criança é estudar, moradia e o brincar. Está lá. A criança tem o direito a brincar, ela tem que ter o espaço de brincadeira dela. Cada vez mais a criança está tendo menos espaço, por viver em ambientes menores, por ter agendas mais lotadas, por ter pais mais ausentes. Cada vez a criança está brincando menos. Até o marco da fala da criança aumentou. A Associação de Pediatria Americana, ela aumentou o marco da fala da criança. Aumentou em 1 ou 2 meses, se eu não me engano, porque a criança está tendo menos estímulo de fala. Então, ela está demorando mais tempo para falar. Então, a gente precisa resgatar essas atividades que são essenciais para as crianças. A natação criativa se transformou em um movimento nacional de capacitação de professores. Em que momento você percebeu que está construindo algo maior do que um método de aula? Acho que isso foi gradualmente. Primeiro, eu resolvi um problema que eu tinha, problema pessoal, particular, e depois eu vi que o mercado demandava isso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei num clube chamado AMB Tênis Clube, que tinham como donos o William Uriza de Lima e o Alberto Claro, como eu mencionei antes, e tinha como coordenação a Andrea Zani. E uma vez, essa coordenação e os donos colocaram um desafio para a gente. Quando chegava a época de férias escolares, frio, os alunos se iam embora, porque como era clube, eles não tinham que pagar matrícula para entrar. Então, o aluno chegava ali, sei lá, no mês de novembro, ele parava de pagar a mensalidade, ele ia voltar só em fevereiro, e se o carnaval fosse em março, só em março. Era só não pagar a mensalidade, ele sabia que a vaga dele estaria garantida no retorno.
Então, os professores ficavam 2, 3 meses, um olhando para a cara do outro, com um número muito pequeno de alunos. E aí eles colocaram o desafio como a gente fazia a retenção. E a gente criou a aula temática, que cada aula era um pedaço de uma história. Então, a primeira edição foi um pirata. Então, imagina, o pirata chegava, falava para as crianças que ali tinha um tesouro, que o tesouro estava enterrado em algum lugar e alguém tinha que auxiliar ele atrás do tesouro. E aí eles começavam a nadar atrás do tesouro e achavam um pedaço de um mapa. Aí a criança fala, tio, cadê a segunda parte do mapa? Vem na próxima aula que a gente vai achar. Aí a criança queria voltar na segunda aula. Quando achava o segundo pedaço do mapa, cadê o terceiro pedaço? Vem na próxima aula que a gente vai achar. Quando achava o mapa inteiro, tio, cadê o tesouro? Vem na próxima aula que a gente vai achar. Então, cada aula era conectada uma na outra, que é o que a Netflix faz hoje. Quando a aula está no auge, a aula acaba e a criança quer retornar. E aí, gente, aquilo fez muito sucesso. Eu já saí do clube há anos, mas acho que já teve 15, 16 edições. Todo ano tem essa aula temática. E aí eu resolvi ministrar um curso sobre isso no mercado. E esse curso viralizou, estourou. Eram cursos ali com 100, 200 pessoas, com 30, 40 pessoas na lista de espera. Eu passei 2 anos ministrando esse curso pelo Brasil. Então era um problema meu que depois eu vi que era um problema do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, porque a pessoa tinha que gostar para voltar na aula seguinte. Eu tinha que fazer algo que encantasse, que engajasse, que motivasse esse aluno a voltar. E aí a retenção aumentou. Então a gente tem casos aí que já mostraram para gente de aumento de 20% na retenção. Então você pega uma academia de 1.000 alunos, a gente está falando 20%, são 200 alunos. Coloca vai, R$ 200, R$ 300, olha o quanto isso gerou de lucro para essa academia com uma simples atividade. A diferença de uma aula que a criança apenas frequenta a uma aula que ela não vê a hora de voltar a semana seguinte. Eu acho que para a criança ter aprendizado, ela precisa ter constância, ela precisa ter repetição e ela precisa voltar. E hoje é o grande desafio fazer essa criança voltar. Se a gente pegar os adolescentes, 84% dos adolescentes são sedentários. Eles estão no mundo digital, eles não estão no mundo físico. E aí eu tenho que fazer alguma forma de atrair eles. E aí os jogos, as brincadeiras. Eu vou dar um exemplo com um jovem que eu tenho, o André. Ele foi meu aluno. A primeira vez que eu cheguei, a mãe me ligou, falou: Renato, o André, ele está fazendo academia, ele faz aula de natação, mas é um parto levar ele para natação. Toda vez é uma briga. E eu vi que você é especialista em adolescentes. Não quer vir dar uma aula para ele? E aí eu vou te contar como que o André me recepcionou. A gente chegou para fazer aula de natação, era para ele, para a irmã dele, a Letícia. A Letícia já chegou de maiô, touca, toalha, super bonitinha para fazer aula. O André chegou de roupa para entrar na piscina. Eu cheguei e falei: André, vim aqui para te ver nadando. Sua mãe falou que você nada super bem. Já me viu nadando? Já me viu? Pode ir embora, ele falou. Eu falei: não, quero te ver nadando na piscina. Aí ele pegou a água, molhou o braço. Já me viu na piscina? Pode ir embora. Foi assim que o André me recepcionou. E aí eu fui aquele jogo de cintura, vai daqui, vai de lá, a gente começou as aulas. Quando acabou a primeira aula, eu falei: ei, André, foi legal a aula? Nada, aula mó chata. Segunda, terceira aula, e aí, André, foi legal? Nada, aula chata. Aí foi passando o primeiro mês, aí, André, tá melhorando essa aula, tá ficando legal. Deu um mês, 2 meses ali, falei: e aí, André? Puta, agora a aula foi legal. Falei: não, agora vamos filmar, vou mostrar pra sua mãe que eu mereço uma viagem pra Disney. Pelo amor de Deus, você falando que a aula de natação é legal. E aí, quais foram as estratégias? Uma da estratégia, não vou falar várias, mas vou falar uma só, que é super simples de fazer. Primeiro que eu falei, você tem que enxergar o aluno. Quem é aquele aluno que está com você? Que história ele tem por trás? O André amava futebol, amava o São Paulo, e em todos os jogos do São Paulo. Um dia eu cheguei com 10 perguntas sobre o São Paulo, e cheguei e falei: André, eu quero saber se você é São Paulino de verdade, quero saber se você conhece o São Paulo. Trouxe 10 perguntas do São Paulo, múltipla escolha. Se você acertar o exercício, você vai escolher. Se você errar a pergunta, a charada, eu vou escolher. Então eu dava 2 exercícios, um fácil e um difícil, e fazia a pergunta do São Paulo. Se ele acertasse, ele poderia escolher. Se ele não acertasse, eu ia escolher, e claro que escolheu o mais difícil. E aí a aula foi um sucesso. Primeiro que ele quer mostrar que ele conhece de São Paulo, ele quer mostrar que ele é apaixonado pelo clube, e a gente foi fazendo a aula. Acabou a aula, ele se divertiu. Na aula seguinte, André está chegando, ele entra na piscina com uma folha. André, tá estudando para a prova? Tá vendo com essa folha aqui? Tá estudando? Vamos nadar. Não, hoje eu trouxe 10 perguntas do Corinthians, eu quero ver se você entende. E ele veio com essa pergunta. É a irmã dele falou: ah, mas eu não gosto de futebol.
Falei, o que que você gosta, Letícia? Eu gosto de série. Qual série você gosta? Ela me falou a série. Na aula seguinte, eu vim com 10 perguntas da série. Falou, Renato, mas você vai pesquisar de futebol? Você entende tudo de futebol? Você entende tudo de série? Em menos de 5 minutos, entrei no chat GPT, pedi 10 perguntas sobre São Paulo. Ainda escolho se quero nível fácil, médio, difícil, com múltipla escolha, e chegava com a pergunta dentro da minha piscina. Envolvia o aluno, motivava, engajava e fazia ele querer voltar no dia seguinte, porque eu criava esse vínculo com ele. Você formou milhares de profissionais. Que característica você encontra nos professores que consegue gerar maior impacto na retenção de alunos? Acho que 3 características principais. A primeira é a curiosidade. Aqueles professores que continuam estudando, mesmo depois da sua formação, e que entendem que o aprendizado não acaba nunca, esse já é um profissional que sai na frente. O segundo é aqueles professores que têm a empatia. Então, ele enxerga a necessidade desse aluno. Então, qual que é a dificuldade? O que que eu preciso trazer? Como eu vou criar vínculo com essa pessoa? E a terceira é consistência. Você não desistir nunca, você sempre ir atrás de novos conhecimentos, de novas metodologias, de novas estratégias. Aí com isso você vai gerar confiança, você vai aumentar a retenção. Então, você precisa ter curiosidade, você precisa ter empatia, você precisa ter consistência no que você está fazendo. Não adianta você começar uma atividade, ela simplesmente não está dando certo e você desistir dela. Você tem que ir até o final. Com o avanço da tecnologia, inteligência artificial e plataformas digitais, como você enxerga o futuro da formação de professores na natação nos próximos 10 anos? Eu acho que é o professor que entende que a inteligência artificial não vai substituir ele, porque a interação pessoa com pessoa é muito importante na nossa área, mas ele entender que ele precisa trazer a inteligência artificial para auxiliar ele nesse processo, automatizar processos e evoluir mais rápido. Como eu falei, a atividade com o André, de a gente fazer as atividades pelo chat GPT. Eu crio todo um repertório dos meus alunos, eu tenho toda a toda a evolução desse aluno eu faço pela inteligência artificial. Quando acaba a aula, eu gravo um áudio da evolução desse aluno. E eu tenho ali cada arquivo de cada aluno, cada projeto com um aluno. Quando vai começar a aula, eu peço para o ChatGPT fazer um resumo para mim. Ah, quais são as dificuldades da Eunice? Como foi a última aula da Eunice? Ah, o que que ela tem que aprender hoje? Então, eu já trago, e a Eunice chegou e falou, nossa, Eunice, lembra que a gente hoje ia melhorar a virada olímpica? Ela sabe que o trabalho é individualizado. Mas eu não tenho que ficar anotando, escrevendo. Hoje eu uso a inteligência artificial a meu favor. Eu alimento a inteligência artificiais com meus planos de aula. Na hora que eu tenho que montar uma aula, eu peço para a inteligência artificial montar, mas eu já alimentei, já treinei ela para entregar os treinos parecidos com o que eu faço, e não é uma coisa genérica. Consigo fazer análise de vídeos, então pegar o nado da Eunice, pegar o nado de outra pessoa e comparar e ver o que está faltando na Eunice, mas para isso eu tenho que alimentar e treinar a inteligência artificial para isso. Produzir conteúdos, eu posso pegar conteúdos de outros países, eu faço muito isso, não pego os educativos do Japão, da Rússia, da China, e aí eu peço para a inteligência artificial criar esses vídeos, ou gravar um vídeo, ou criar um roteiro para eu gravar um vídeo em cima disso. Então aproveite a inteligência artificial ao seu favor. Você consegue fazer pagamentos, você consegue fazer recuperação de carrinho, consegue automatizar o WhatsApp, consegue criar o seu próprio aplicativo. Agora na Copa eu criei o bolão da Copa com auxílio da Eunice. A Eunice criou esse aplicativo do bolão da Copa e a gente vai jogar isso no mercado e aproveitar essa temática da Copa e trazer esses alunos para entregar prêmios, descontos para eles. Então, é utilizar a inteligência artificial ao seu favor. A sua trajetória mistura educação, empreendedorismo e produção de conteúdo. Qual foi o maior desafio para transformar conhecimento técnico em uma marca reconhecida como a natação criativa? Então, acho que primeiro é você saber que você não faz nada sozinho. Você precisa ter uma rede. Então, hoje eu tenho uma rede muito grande de profissionais que eu fui criando aos poucos e fui aumentando. E outra é o conhecimento. Você precisa ir atrás. Eu comecei ter que ir atrás de conhecimento como comunicação, marketing, posicionamento, produção de conteúdo, relacionamento. Eu aprendi que toda boa ideia ela tem que ser compartilhada, que uma boa metodologia ela tem que ser comunicada, que um bom profissional
tem que mostrar o seu valor e agregar valor e mostrar isso dentro das redes sociais. Então, a natação criativa, ela cresceu com uma grande estrutura que eu tive que estudar ao longo do tempo, que eu não aprendi na faculdade. Eu não aprendi marketing digital na faculdade, eu não aprendi vendas, eu não aprendi comunicação. Quando eu fui fazer faculdade, não existia podcast. E hoje eu sou um âncora de um podcast. Então, como ter oratória, posicionamento, como gesticular, como criar roteiro, como fazer edição de vídeo, tudo eu aprendi com o tempo. E aí você ir atrás dessa informação, você ter consistência criando conteúdo, mas eu acho que o principal foi perceber que o mundo está mudando e você mudar junto com o mundo. E não ficar lamentando, como muita gente faz. Ah, mas na minha época. Ah, na minha época eu fazia assim. Na minha época era mais fácil. Sua época não existe mais. Ou você muda, ou você fica para trás. Eu falo que o mundo é como se fosse uma esteira rolante. Ela está rodando e ela não para. E aí, essa velocidade é a velocidade da transformação, do como o mundo está mudando. Você subiu na esteira rolante. Se você não aprender com essa transformação novos conteúdos, você vai ficando para trás. A esteira rolante vai te levando para trás. Se você aprende novos conteúdos, você vai indo para frente, indo para frente. E seu andar tem que ser mais rápido do que a transformação do mundo para você estar na frente dos seus concorrentes. Se você aprende mais rápido, porque quem sobrevive não é o mais forte, é quem se adapta mais rápido às novas mudanças. Então, se você consegue aprender mais rápido aquela nova utilidade da inteligência artificial, você saiu na frente. Então, o que que você faz com o ChatGPT? O que você faz com o Claude? O que você faz com o Canva? Ele está aí. Tem muitos profissionais se utilizando desses benefícios e outros reclamando que na sua época não dava certo. Tem a pessoa que lamenta, tem a pessoa que aprende e coloca em prática. Se você tivesse que começar do zero hoje, sem seguidor, sem comunidade, sem reconhecimento, quais seriam os 3 primeiros passos para construir novamente a natação criativa? Eu acho que primeiro eu tinha que escolher um problema, uma dor do meu cliente e como resolver essa dor. Então, todo mundo compra soluções para os seus problemas. Então, primeiro você tem que identificar. Eu identifiquei algumas dores do meu mercado. Uma era a segurança aquática, a segunda principal causa de morte de criança de 1 a 4 anos. Então, a gente trouxe conteúdos e uma metodologia trabalhando prevenção aquática. Outro problemático que eu vejo na área é a inclusão. São quase 20 milhões de deficientes no Brasil e a gente tem que fazer a inclusão deles no esporte. A gente tem que trazer o esporte para dar mais autonomia, para dar mais independências para essas pessoas. Tem muitas atividades que essas pessoas fazem na água que não conseguem fazer. Eu participei de um projeto social que a gente atendia 100 deficientes de forma gratuita, na verdade 103, o projeto era para 100, mas a Caixa Econômica liberou para 3 pessoas. No segundo ano foi liberado para 200, tinha 280 na lista de espera. A gente fez um estudo e artigo com cada família dessas 103 pessoas que estavam na água. Teve 2 casos, uma criança e um adulto que andaram pela primeira vez, que nunca tinham andado na vida. Então imagina uma pessoa que nunca teve a marcha e com aula uma vez por semana, durante um ano, 45 minutos, a pessoa consegue andar. Você transformou a vida dessa pessoa. E aí são dores. Então eu falei da segurança aquática, da inclusão e o terceiro, qualidade de vida. A cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com a prática regular de exercício físico. Então, esses são os 3 pilares que eu utilizo muito na natação criativa. E aí eu fui achar também um outro pilar que comecei a perceber a dificuldade na formação dos professores. Cada vez mais a graduação está deixando a desejar e não está sendo o suficiente. Quem sai da faculdade hoje não sai pronto para o mercado. A realidade que ela encontra no mercado é diferente. Então, ela saiu para o mercado de trabalho, a demanda é diferente do que ela aprendeu dentro da faculdade. Então, ela precisa de formação. E aí eu vim com curso de extensão, plataforma de curso, pós-graduação, especialização. Então, eu pego o profissional de educação física e torno ele especialista em natação. E aí eu enxerguei as dores. Depois que eu enxerguei essas dores, eu preciso engajar as pessoas nesses propósitos. Elas têm que entender que eu estou entregando isso. Primeiro, eu vou ter que compartilhar conteúdo gratuito, porque as pessoas não compram nada antes de confiar no produto. Não adianta você colocar um produto excelente e achar que o bom produto vai se vender sozinho. Primeiro, as pessoas têm que adquirir, começar a utilizar e pegar confiança e ver que aquilo vai resolver o problema dela. E aí isso vai entregar constante valor para eles. E aí, na sequência, é construir uma comunidade. E o que a maioria das pessoas pensam é construir comunidades grandes.
Ah, eu preciso ter 1 milhão de seguidores, 2 milhões. Se você tem 100 seguidores, e esses seguidores te compram, é melhor do que você ter 1 milhão de seguidores que não te compram. Seguidores não dá dinheiro no bolso. Pessoas que te compram, sim, dá dinheiro no bolso. Então, criar essas comunidades para elas entenderem que você vai resolver esses problemas. Então, imagina, eu tenho uma comunidade ali de 100 pessoas. Quanto tempo você demoraria para comunicar o seu serviço para 100 pessoas? Imagina. Demorei 1 ano, 2 anos, 3 anos, sentado na frente do seu computador, você consegue entregar o seu serviço ou produto para 100 pessoas. Você acha que é pouco. Nesse mundo digital de grandes números, grandes proporções, a gente às vezes para pensar que 100 pessoas é muita gente. Imagina 1.000 pessoas, imagina 20 mil pessoas. É muita gente. Fala, mas eu tem canais que têm 1 milhão de seguidores. Mas imagina você entregar o seu produto para 20 mil pessoas. É muita gente. Quanto tempo você demoraria no boca a boca para informar isso para alguém? Então, acho que esse seria o processo que eu tomaria. Qual legado você gostaria de deixar para a próxima geração de professores de natação quando olharem para a história da natação criativa daqui a 20 anos? Eu acho que mostrar que a natação a gente consegue humanizar através da educação. Que a criatividade não é só brincar por brincar. Toda brincadeira tem um objetivo, tem uma técnica a ser ensinada. Então, a técnica e a brincadeira, elas trabalham junto, elas conseguem caminhar de mão dadas. Eu consigo ensinar uma atividade através de um brincar. Por exemplo, eu joguei uma argola colorida no fundo da piscina, eu vou pedir para a criança pegar. Eu posso escolher, eu quero que você pegue a cor verde, eu quero que você pegue uma sequência, verde, vermelha e amarela. E aí a criança vai ter que afundar, abrir o olho, ficar mais tempo embaixo d'água, criar mais independência, resolução de problema. Se eu só jogasse a argola e mandasse ela pegar, eu não trabalharia tantos valores que eu consigo trabalhar através da brincadeira. E aí também desenvolver a confiança, a autonomia, a independência dessa pessoa. E aí você consegue começar a realizar sonhos. Tem pessoas que tinham medo de água, que não entravam, não colocavam o pé, e você consegue fazer no final de semana, uma viagem, a pessoa está ali em convívio social, fazendo atividades com outra pessoa. Então, eu quero que daqui 20 anos as pessoas olhem para trás, vejam a minha história, como a gente está contando agora nesse podcast, e consiga perceber o quanto a natação criativa transformou a forma de enxergar a natação. Enxergar aí que a gente consegue humanizar, enxergar cada ser, cada história que está chegando na borda da piscina. Qual foi a aula mais criativa, inusitada ou emocionante que você já realizou e que até hoje continua marcando a sua carreira? Nossa, foram muitas, Anice. Difícil você falar uma, mas eu acho que a grande foi quando eu fui fazer um evento na Bodytech, Eldorado, é a maior academia da América Latina, aqui em São Paulo, e eu fui fazer atividade de aula historiada, que era do Pirata. E aí começou as inscrições. Aí, de repente, eu vi que a inscrição chegou a 80 pessoas. Aí eu liguei para o organizador, falei, nossa, fecha a inscrição. 80 pessoas já é muito, senão eu vou perder qualidade na entrega, porque tinha teoria e prática, a gente ia para dentro da piscina. Aí depois de um tempo eu recebi uma mensagem, a pessoa, eu fiz a matrícula do seu curso. Nossa, mas eu pedi para fechar. Aí eu fui ver, já tinha 90 pessoas. Falei, não, fecha. Não, não, a gente vai fechar, Renato, fica tranquilo. Quando eu fui ver, já chegou a 100. Aí eu falei, não, não, fecha as inscrições, fecha as inscrições. Não, fica tranquilo, a academia tem 2 piscinas, a gente vai conseguir a liberação de 2 piscinas, a gente divide a turma em dois, a gente coloca um outro palestrante, fica 50 e 50. E aí continuou as inscrições, chegou a 130 inscritos. Aí depois a gente descobriu que a gente não ia conseguir outra piscina, ia ficar numa piscina só. E aí a gente fechou as inscrições, começou a abrir lista de espera. Foram 35 na lista de espera, além daqueles 130 inscritos. Aí eu dei o curso para 130 pessoas numa piscina. Não foi, mas foi muito legal. Tenho as fotos até hoje, foi muito emocionante. Turma lotada. E aqueles 35 que ficaram na lista de espera, eu não tinha mais data para dar curso. Minha agenda estava lotada. Foi o ano de 2018. Eu tive 2 finais de semana. Todos os outros eu dei curso ou aula de pós-graduação. E a única data que tinha era o Dia das Mães. E a gente mandou mensagem para os alunos, eles toparam ir no Dia das Mães. E aí foram acho que 50 alunos, além daqueles 35, a gente abriu vaga, teve mais inscritos. Eu dei aula num domingo do Dia das Mães, no horário do almoço eu estava lá com um monte de professor querendo aprender
a aula do Pirata, aí a segunda aula foi na Let's Fitness, uma outra academia aqui em São Paulo. Então foi uma aula que me marcou. A segunda aula que me marcou foi a aula da pós-graduação, quando eu formo a minha primeira turma em São Paulo, foram 43 alunos formados, que é um sonho realizado, você ter a sua própria formação de professores. Acho que é um sonho que eu consegui E realizar. deixa uma mensagem para quem está te escutando agora, para finalizar todo esse conteúdo que a gente, riquíssimo, né, que a gente falou até agora, que você falou. Eu acho que tenha consistência, não desista. Eu não desisti nunca, desde o começo. Posso falar que eu tive muitos tombos. A vida é uma montanha-russa. Se fosse um carrossel, a gente não aguentaria, se fosse todos os dias iguais. A gente luta pelos dias de glória, porque a gente está nos dias de baixa, e a glória só é gostoso porque um dia a gente esteve lá embaixo, senão a gente não daria tanto valor para o tempo de glória. Então, assim como você, eu já tive muitos tombos, muitas quedas, já fiz uma parceria que meu sócio ficou me devendo 40 mil reais, por exemplo, que eu achava que ia ter aquele dinheiro. Já tive um, receber uma promoção que ia ganhar 3 vezes mais na empresa que eu estava e aquela promoção não aconteceu. Já tive aquele curso que eu achei que ia bombar e não bombou. Então, assim como você tem os seus problemas diários, eu também tenho os meus, mas eu não desisto. Eu posso cair 10 vezes que eu vou me levantar 11. Então, hoje as pessoas vivem muito no mais fácil. Ah, eu quero o caminho mais fácil, eu quero o caminho mais rápido, o caminho mais tranquilo. Só que esse comodismo é um grande traiçoeiro do nosso sucesso. Então, não é porque não deu certo hoje que não vai dar certo depois. A Netflix demorou mais de 15 anos para poder entrar no mercado e ela não desistiu. E hoje ela é o maior player. Então, não desista. A Caloi também demorou. A Coca-Cola demorou anos para entrar no mercado. Todo mundo falou que a fórmula da Coca-Cola era um remédio, que aquilo nunca ia pegar no mercado. Hoje é um dos maiores players. Então, não desista. Tenha constância e busque o seu sonho, porque um dia ele vai chegar, assim como o meu sonho chegou e está aqui nessa mesa. E hoje eu sou o melhor podcast do Brasil. Bom, ficamos por aqui. Acho que se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, as redes sociais do nosso amigo aqui é Natação Criativa em todas as redes sociais, TikTok, LinkedIn, tudo que você procurar, Natação Criativa, YouTube, você vai achar. Hoje é o maior canal de natação da América Latina e o maior podcast do Brasil. Então, colocou Natação Criativa, você acha fácil. e quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer muito essa oportunidade, Eunice, agradecer esse espaço, agradecer um pouquinho de ter esse bate-bola, falar um pouco dos meus valores, do que eu acredito e o que está transformando a natação, que eu falo que eu comecei essa trajetória e para mim deu certo. E agora eu estou ensinando outras pessoas a terem o mesmo sucesso que eu tive. Então é como se eu estivesse fazendo uma corrida de atletismo em equipe, eu estou pegando o bastão e passando para você. Agora é você colocar em prática todo esse ensinamento e ter sucesso na sua vida profissional.